Era meiga, compreensiva, ela dizia que isso aqui era uma passagem, assim por diante. E se isso foi bom por um lado, foi mal por outro, porque me preparou para um mundo de ternura, de beleza, de candura, e nós sabemos que não é. E hoje, então, o mundo está cada vez mais de violência, de agressão, de incompreensão, de desumanidade. Mas de maneira que eu devo à minha mãe a formação do meu caráter e não ao meu pai, porque eles se desquitaram muito cedo. E teve uma influência grande na sua formação, essa separação de seus pais? Ah, teve. Eu, com 11 anos de idade, eu estava no ginásio 28 de setembro, com o general Liberato Bittencourt, um grande educador. Eu dizia que ia me vingar do meu pai. E ele então dizia, mas menino, seu pai é um grande homem, você sabe o que está dizendo, menino, você sabe o que está dizendo. E eu, com um complexo de Édipo, fiquei todo do lado da mamãe, e era ela que eu dava todo o meu amor. Mais tarde, quando eu entrei para o curso superior, é que eu comecei a compreender meu pai, a conversar com ele, a sofrer a influência dele, e o perdoei. E fomos amigos, e isso mais ou menos de 37 até morrer, de 33 até 37. Quando eu comecei a estudar Direito em 33, ele morreu em 39. Fisicamente, o senhor aparece com quem? Com seu pai ou com sua mãe? Eu fico entre os dois, né? Fico entre os dois, é. Dona Flávia era portuguesa. Dona Flávia, Flávia Dias de Moraes, era portuguesa. Era portuguesa. Portuguesa, tem o retrato dela ali no escritório, baixinha, troncuda e muito bonita, nariz bem aquilino, muito bonita. E eu fico entre os dois. Entre os dois. Quais são as impressões assim, de infância mais marcantes que o senhor lembraria, que o senhor poderia registrar? Tem alguma coisa assim que aconteceu, a não ser essa separação, realmente que já é um grande acontecimento, afinal? Isso é um grande acontecimento. Muito definitivo. Mas o senhor gostava de ler? Tinha já autores prediletos, assim, no ginásio? Não, assim, na primeira infância, não. Na primeira infância, eu não tinha. Eu me lembro que no colégio, eu fui o primeiro aluno da classe e a professora me deu de presente, no fim do ano, um livrinho de uma coleção pequenininha, chamado Patinho Feio. Eu achei aquilo tão vulgar, tão insignificante, que joguei no chão. Na frente da professora, eu sempre fui muito impulsivo. Joguei no chão o livro como se não quisesse, fizesse a malcriação. E depois, quando fui para o ginásio 28 de setembro, o meu pai disse, vou botar num colégio enérgico, que vai educá-lo, tá? E realmente, o general era uma fera, sabe? Era um colégio militarizado. Eu cheguei a capitão aluno, com talabartes, espada, corneteira ao meu lado, assim por diante. Eu acabei com um capitão aluno no ginásio, dentro do ginásio. Mas era um colégio público? Não, um colégio particular, na rua 24 de maio, 355. Dava para 4 ruas, pegava todo um quarteirão. Tinha pista de atletismo, campo de futebol. Exato. Lá que começou o interesse. Barra para fazer exercício, paralela, tinha tudo isso lá. E o Liberato foi um grande educador. Ele dizia lá, estava escrito no colégio, foge destes 3 grandes inimigos, o fumo, o jogo e o álcool. Foge desses 3 grandes inimigos, o fumo, o jogo e o álcool. E ele usavam palavras especiais. Ele, por exemplo, dizia, seu patal, ninguém sabe o que quer dizer patal, então vinha assim com a mão fazendo que ia bater na gente, seu patal. E o que é patal? Nada. Ele inventava. Inventava palavra. Mas era um grande diretor, um grande educador. Se alguém quebrasse um vidro lá do colégio e se confessasse, general, fui eu, não era castigado. E eu fui da banda de música do ginásio. Eu tocava clarinete. Olha, aí uma novidade. Eu tinha clarinete até que me roubaram, porque no ginásio o que era muito comum era o furto, sabe? Você deixava alguma coisa fora do armário, bem fechado, desaparecia. Até roupa desaparecia. E carregaram meu clarinete.
mas eu fui da banda de música. E daí, roubaram o seu clarinete e o senhor não se interessou mais para ser músico? Aí já estava no fim do curso do ginásio mesmo, eu deixei, não continuei não. E o esporte? O esporte eu corri no campo do Fluminense, representando o campeonato colegial. Infelizmente, sabe que vão sendo eliminados, né? E os 6 últimos só é que correm, para ver quem é o primeiro. Os 6 últimos, são 6 pistas. E eu tirei em 6º lugar. Mas os outros todos eram maiores do que eu, do Colégio Pedro II, do Colégio Militar, assim por diante. Mas do ginásio fui eu que tirei em primeiro lugar. E no campo do Fluminense eu tenho um retrato disso ainda, correndo. E assim foi a minha vida. Mas no ginásio, o senhor lembra de algum professor assim mais... muito. A não ser esse que muito. Nós tínhamos lá... colega? Nós tínhamos lá professores extraordinários. O professor de filosofia é um homem que deixou o nome, General Moreira Guimarães. O Moreira Guimarães era presidente da Sociedade Brasileira de Filosofia. Era um grande... Foi adido militar no Japão, um grande professor. O professor de cosmografia era um grande sabedor do assunto, o almirante Borges Fortes, almirante da Marinha de Guerra, Borges Fortes, de cosmografia. Esse é conhecido. O Castro Silva dava geometria, e de modo que havia grandes professores, e o coronel Barros Fournier, que era pai do Severo Fournier, dava biologia, e eu fui o primeiro aluno da classe. E sendo o primeiro aluno da classe, eu fui o orador de turma. Eu me formei no ginásio no século passado, quase, 17 de dezembro de 1932. Foi na Associação dos Empregados no Comércio, na Avenida Rio Branco. 17 de dezembro de 1932 que eu me formei no ginásio. Depois fui para a Faculdade de Direito. Agora, o senhor escolheu Direito por influência de seu pai, porque o senhor também pensou em seguir, que eu sei, a carreira militar. Exato. E gostava particularmente de ciências, não é isso? Exato. Mas foi para o direito e depois para a filosofia e sociologia. Acha que por influência de quê ou de quem? Eu não vou dizer que infelizmente, mas infelizmente do meu pai. Porque eu sendo ele um grande advogado, na época talvez fosse o maior advogado criminal do Brasil, eu sofri muito essa influência. Mas lá no colégio 28 de setembro, colégio militarizado, todo mundo se encaminhava para a carreira militar, escola naval, escola de guerra. Naquele tempo não tinha ainda aeronáutica. E era a minha tendência, eu era muito bom aluno de química, era muito bom aluno de física, de matemática. Eu tenho que estar ali de frente, eu vejo daqui, Eurico Presbítero, da Alexandre Herculano, que me foi dado como presente por ser o logaritmo da turma, LG da turma. Eu fui o número 1, o logaritmo da turma, trigonometria. E de modo que minha tendência era para ciências, Mas, como meu pai era advogado, com muito nome, eu fui para o direito. Foi o tipo da influência, porque é curioso, não foi propriamente vocação. Vocação teve no meu irmão, o penúltimo que eu perdi, que morreu a 28 de março de 97. O Antônio Evaristo, meu irmão, morreu com 63 anos. O meu irmão Evaristinho, sim, porque quando meu pai morreu, nosso pai morreu, ele tinha 6 anos de idade. Ele não sofreu nenhuma, foi o último filho do meu pai. Meu pai teve filho com várias esposas. Ele era um homem muito levado. Parece mesmo. Era um homem guloso, de ideias, de amores, de acontecimentos. Foi um líder socialista, um lutador, um grande advogado. Então ele estava voraz. Era voraz. Ele estava onde estivesse seu coração. E naquele tempo era muito fácil procriar-se, sabe? Hoje há mais cuidado. E o Evaristinho foi o último filho dele. O Evaristinho, sim, porque quando o meu pai morreu, ele tinha 6 anos. Foi quase que hereditário, E é uma coisa também que vocês não sabem, que não consta talvez no meu depoimento. Em março de 38,
Eu me formei em dezembro de 37 na Faculdade de Direito. Em março de 38, meu pai escreveu 2 cartas, falando a meu filho bacharel, que era eu. E Varistinho, coitadinho, tinha 5 anos só, falando a meu filho bacharel. E eles publicam essas 2 cartas na revista Folha.